Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais um dia de meditação. Estamos aqui, peregrinando esse mês de janeiro, todos os dias vendo uma lição de Provérbios. Eu já comentei com você, o livro de Provérbios tem ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver em harmonia, primeiramente com Deus e também com as pessoas, Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a gente se compadecer de quem precisa, sempre com muita cautela, porque nós vivemos em momentos, que a gente tem que ter cuidado, porque a inocência de ajudar alguém pode acabar trazendo prejuízo, mas sempre antes de ajudar alguém numa situação que a pessoa precise ou que a pessoa te peça, sempre coloca, se possível, se você vê que é algo que pode comprometer você, coloque sempre antes diante de Deus. Ore para ver se realmente Deus vai te dar direção, se aquela pessoa está precisando mesmo, ou se ela só está enganando, mentindo, porque infelizmente hoje em dia a gente encontra muito disso, As pessoas, elas se aproveitam das outras. E não é isso que a Bíblia quer, Que a gente se deixe ser aproveitado, ludibriado pelas pessoas, mas que a gente venha se compadecer realmente de quem precisa. E hoje nós vamos ver sobre isso aqui na palavra, e aqui em Provérbios 14, no versículo 21, nos diz assim: o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece do humilde é bem-aventurado. Então está dizendo que quando nós desprezamos alguém que precisa, a gente peca, Desprezando no sentido da gente poder ajudar, seja ali com alimento, seja com um apoio, seja com uma direção, porque há diversas maneiras de ajudar, Não é só com coisas físicas, mas às vezes se pode ajudar com uma direção, com uma indicação. E aí diz que quando a gente não ajuda um companheiro, alguém que está precisando, a gente peca. Mas que quando a gente se compadece de alguém, de um humilde, então a gente é bem-aventurado. E na Bíblia, bem-aventurado significa feliz. Então, quando se pode ajudar alguém e se ajuda alguém, Deus vai trazer para as nossas vidas bem-aventurança. Ele vai abençoar. Quando nós nos compadecemos de alguém, no momento que nós precisarmos, nós vamos ter Deus se compadecendo de nós, e Ele se compadeceu de nós, Através de Jesus, Ele se compadeceu das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e aí Jesus, compadecido por nós, carregou ali os nossos pecados na cruz. Então, como foi feita uma obra tão linda e tão grande, de tanta compaixão por nós, Deus espera que a gente tenha também compaixão das pessoas, que a gente se compadeça. Então, naquilo que pudermos ajudar, devemos ajudar. E sem interesse, amar as pessoas e ajudá-las pelo que elas são e não pelo que elas têm. Porque o versículo 20, ele faz um alerta, Diz assim: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Então, quando às vezes a pessoa ela tem uma necessidade, todos se afastam dela. E às vezes, talvez até a gente já tenha cometido esse erro. Quando viu ali um amigo numa dificuldade, ao invés de ajudá-lo, talvez, a gente tenha se afastado. Mas isso não está certo. E aí, se nos aproximamos de pessoas, financeiramente bem, ou que tem sempre alguma coisa para nos dar em troca. Às vezes não é nem na questão financeira, mas em qualquer outra questão. Mas nós não devemos desprezar as pessoas pelo que elas têm. Não despreze os pobres, não despreze os ricos, não se aproxime de um ou de outro com interesse para subtrair alguma coisa, mas algum tipo de vantagem. Mas a Bíblia diz que nós devemos, se possível, ter paz com todos. E aí eu falo com todos também, de todas as classes, não é verdade? De todas as classes. Não despreze o pobre, mas também há pessoas que desprezam também o rico pela riqueza que tem. Não olhe para as pessoas pelos que elas têm ou que elas não têm, no sentido físico de vida, no sentido financeiro, mas olhe para o coração pelo que as pessoas são e se compadeça de todos numa necessidade, porque não é porque a pessoa ela tem muito dinheiro
que ela não precisa muitas vezes de uma ajuda no que diz respeito ao espiritual, ao sentimental. Então, se compadeça das pessoas no geral, né? Naquela pobreza dela, talvez momentânea, porque quando há uma perda, seja que a pessoa perde um ente querido, quando há uma perda, há uma pobreza ali, há uma tristeza. Então, ajude sempre, se compadeça da dor das pessoas, não só das necessidades dela, mas também da dor das pessoas. E aí, nisso, todos nós seremos bem-aventurados. Então, ajude a todos. Não olhe para as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas não têm. Não as despreze ou não se aproxime das pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas não têm, mas olhando sempre para o coração, olhando sempre, né, se compadecendo sempre, não só da situação financeira das pessoas, mas de uma situação de coração, uma situação familiar, e ajude, procure ajudar a todos, seja com alimento, seja com um financeiro, seja com uma indicação de um trabalho, ou seja com uma palavra, ou seja com um abraço, ou seja com uma amizade sincera. Amém? Que possamos sempre nos compadecer de todos aqueles que estão passando, que são pobres, no sentido que, não que são pobres, desculpa, mas que estão passando por alguma pobreza, que significa passando por alguma escassez, não importa se física ou espiritual, mas que a gente possa se compadecer de todos e ajudar a todos, sem interesse nenhum, porque fazendo assim seremos bem-aventurados. E a bênção e tudo aquilo que for para vir para a nossa vida, não espere vir da pessoa que você ajuda ou, né, com cobranças, mas tudo aquilo que a gente faz bem, o próprio Deus, ele vai retribuir, ele vai usar pessoas para retribuir. Amém? Vamos orar então, para que a cada dia mais nós possamos nos compadecer de todo aquele que precisa, em o nome do Senhor Jesus. Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, meu Deus, unidos, Pai querido, pela fé. E hoje, Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que nos ensine a nos compadecer, Pai querido, de todas as pessoas, meu amado Deus, que venham ter uma necessidade, Senhor, uma escassez, que estejam ali, Pai querido, passando por uma pobreza, de falta de alguma coisa, meu Deus, de falta de um alimento, mas também de falta de uma saúde, de falta de uma amizade, de falta, meu amado Deus, de uma fé, que ao invés de criticar, Pai querido, que nós venhamos nos compadecer de todos aqueles que têm uma necessidade nessa hora. Ah, Pai, nós pedimos para que cada um venha a ser suprido, Pai, nas suas necessidades, meu Deus. Que ninguém, Pai querido, fique sem a graça, o favor e a bênção do Senhor. O Senhor é perfeito para se compadecer de cada um, meu Deus. E se compadeça de nós, Senhor. Porque nós queremos olhar para as pessoas não pelo que nós vemos no exterior, Pai, mas pelo interior de cada um. Nos aproximarmos, meu amado Deus, das pessoas, não pelo que elas são no exterior, mas pelo que elas têm no interior, Senhor. Não nos aproximarmos de ninguém, Pai querido, ou não nos afastarmos de ninguém por causa da escassez. Ah, Pai querido, e nem nos aproximarmos de alguém pela abundância, meu Deus, mas que nós possamos nos compadecer de todos e que todos, cada um na sua necessidade, venha a ser suprido, meu Deus. E que bem-aventurado, Pai, possa ser cada um que nessa hora já sentiu no coração de dar um abraço em alguém, de dar uma palavra para alguém, ou de mesmo dar um suprimento para alguém, Pai. Que as tuas bem-aventuranças deixam sobre a vida de cada um desses, Pai, que estão participando. E que a bênção abundante do Senhor seja sobre cada um. Que seja o Senhor abençoando, meu amado Deus, cada um nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. E aquelas pessoas que você sentiu no seu coração, que veio a lembrança, alguém talvez que você sabe que tem uma falta e que você de alguma maneira possa suprir, ainda que seja com um cumprimento, com uma mensagem, que você possa fazer isso nessa hora, que você possa se compadecer de todo aquele que precisa, seja no físico, seja de um carinho, seja de um abraço, seja de uma palavra. Amém?
Que Deus possa abençoar grandemente seu coração e que essa palavra possa ter te trazido bênçãos, alívio, paz nessa hora e que possa te levar para mais perto do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.